Que Deus possa abençoar a cada um dos nossos irmãos e amigos que estão assistindo este vídeo. Neste exato momento nós estamos dando sequência ao tema A Luz do Entardecer, baseado nas palavras do profeta Zacarias, no capítulo 14 de seu livro, versículo 6, que diz assim: E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Sim, esta profecia, muito embora seja profetizada muitos anos antes da vinda do Senhor Jesus sobre a terra, mas ela é uma profecia atual, que está se cumprindo nestes últimos dias que nós estamos vivendo. Sim, nós falamos no vídeo passado e mostrando esta luz desde o início. Nós dissemos que a Bíblia diz que Deus é luz. Sim, e Ele se manifesta dessa forma como se manifestou muitas vezes durante a caminhada do seu povo Israel, aquela coluna de fogo, que de noite era de coluna de fogo e de dia era uma coluna de nuvem. Aquele era o Senhor Deus guiando o seu povo Israel através daquela caminhada no deserto. Sim, quando nós vemos o advento do Senhor Jesus sobre a terra, nós falamos que Isaías profetizou no seu livro, no capítulo 9, no versículo 2, há uma profecia dizendo assim: O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Essa luz, logicamente, Isaías está falando do Senhor Jesus. Mas por que o tempo, que Isaías diz que no tempo que Jesus aparecesse o mundo estaria em trevas? Na verdade, se você prestar bem atenção, quando Jesus vem sobre a terra, fazia 400 anos que não tinha um profeta sobre a terra. O último profeta foi Malaquias. Isso tinha acontecido 400 anos antes. Então, 400 anos foi o tempo suficiente para a religiosidade no tempo de Jesus sair da posição central da Escritura. Porque se nós vermos no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18, diz assim: Se não houver profecia, o povo se corrompe. Sim, a palavra de Deus, ela é clara quando diz estas coisas. Deus, toda vez que se manifestou sobre a face da terra, Ele o fez através de um profeta, porque essa é a maneira que Deus tem para falar com o povo. Deus não tem outra maneira e não vai fazer de outra maneira, porque Deus não pode mudar a sua maneira. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, ele diz: Eu sou o Senhor e não mudo. Então, como não havia um profeta sobre a terra para profetizar a voz do Senhor para o povo se entregou à religiosidade. Tanto é que quando Jesus chega, eles pegaram os 10 mandamentos e tinham inventado preceitos e regras, mais de 600, e queriam que o povo seguisse. Sim, isso porque foi produto da mente de um homem. E Jesus encontrou essa confusão religiosa. Então você vê que cada vez, eu quero enfatizar isto aqui, cada vez que Deus enviou um profeta sobre a terra, eles vieram com uma luz para o seu dia, mas infelizmente nenhum deles foram reconhecidos. Você pode olhar em toda a escritura do Velho Testamento, nenhum profeta do Velho Testamento foi reconhecido com a sua mensagem. Todos eles sofreram, todos eles padeceram, pagando o preço da mensagem que eles trouxeram para este mundo. Tanto é que Jesus fala bem claramente em Mateus capítulo 23, quando ele está repreendendo os escribas e os fariseus, ele chega a dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas
e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Isso Jesus repreendendo eles, chamando eles de hipócritas, porque eles estavam adornando o sepulcro dos profetas que os pais deles tinham matado há tempos atrás. Jesus os repreendeu por isto. Mas se você prestar atenção, eles mesmos não reconheceram a luz que estava sobre eles, que era Cristo. A palavra de Deus diz que João anunciou a vinda de Jesus sobre a terra. No capítulo 1 do Evangelho de João, João fala sobre João Batista dizendo, não era ele a luz, mas ele veio para que testificasse da luz. Versículo 9 diz, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. O próprio Senhor Jesus, no capítulo 8, versículo 12 de João, ele mesmo declara, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas infelizmente, aquele povo religioso do tempo de Jesus não reconheceu esta luz que estava ali naqueles dias entre eles, que era o próprio Deus. Tanto é que nós todos sabemos o que fizeram. Eles chegaram no capítulo 4 de Lucas a tirar Jesus do púlpito da sinagoga que estava pregando e levaram-no fora para cima do monte para o precipitarem de cima a baixo para o matarem. Mas não era a hora ainda dele morrer, ele desapareceu e passou entre eles. Sim, por que fizeram isto? Porque não reconheceram-no como a luz que estava trazendo uma nova mensagem e implantando o reino de Deus sobre a terra. Isso aconteceu lá atrás, no tempo de Cristo, o próprio Deus andando na terra. Mas eu quero dizer mais para você que Deus prossegue no seu plano. Queira o homem acreditar ou não acreditar, aceitar ou não aceitar, Deus vai cumprir todo o propósito pelo qual Ele estabeleceu para este mundo. Nós sabemos que o Senhor prossegue com o seu plano, com a sua palavra. Jesus cumpriu a sua missão e Ele prometeu que Ele iria sair deste mundo, mas Ele enviaria o Consolador. Ele disse assim, eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. As pessoas pegam este texto e confundem, e elas não prosseguem lendo o que Jesus disse. Quando Ele vai explicar quem é esse Consolador, Ele diz, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Ele está falando do Consolador, o Espírito Santo, porque não o vê, nem o conhece. Mas Jesus vira para os discípulos e diz, mas vós o conheceis. Agora, como que os discípulos podiam conhecer o Consolador se ele ainda ia ser enviado? E nós sabemos que o Espírito Santo desce somente no dia de Pentecoste, alguns dias depois que Jesus é elevado ao céu. Mas Jesus tinha falado para eles, vós o conheceis. Aí ele complementa dizendo, porque ele habita convosco. Quem é que habitava com eles? Era Cristo, era o Senhor Jesus. Esse eles conheciam, mas ele disse, ele habita convosco e estará em vós. Sim, este era o plano de Deus perfeito, porque quando ele estava fisicamente, ele não podia habitar dentro deles, mas depois que ele vai ao céu, ele volta ao seu estado original de luz. E se você prestar atenção em Atos capítulo 2, que eles estavam sentados, reunidos ali no cenáculo, quem é que chega no meio deles? A coluna de fogo, porque a própria Bíblia diz em Atos 2 que eles viram línguas de fogo repartidas entre eles. Quem era esse fogo? Quem era esta luz que chegou ali? Se não era Ele, o próprio Deus, o Senhor Jesus. Sim, Ele chegou com uma coluna de fogo, se repartiu em 120 pedacinhos e desceu sobre cada um deles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Agora estava cumprida a palavra de Jesus, e estará em vós. Então você vê que é Ele que está conosco hoje, não é outro. Não é uma outra pessoa,
não uma outra identidade. Porque Jesus disse assim: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Quando ele estava sobre a terra ainda, ele falou isso. Ele não disse assim: o outro estará com vocês. Ele disse: sou eu mesmo que estarei convosco. E ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não dá para nós termos nenhuma dúvida a respeito disto. Foi ele mesmo que desceu no dia de Pentecostes. E eu vou dizer uma coisa para você. Você conhece bem a Escritura. Paulo, o apóstolo, o grande apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, você sabe como foi a sua conversão? Quando ele não conhecia ainda este caminho, ele achava que estes que seguiam a seita dos nazarenos eram os impostores, eram os hereges, eram pessoas que não queriam, não amavam a Deus. Então ele disse: eu tenho que acabar com esta seita. E você sabe tudo que ele fez: perseguia, prendia, batia, tudo ele fazia para fazer oposição àqueles que seguiam esta tal seita dos nazarenos. Mas todos nós sabemos que ele conta a história no capítulo 9 de Atos, o que aconteceu quando ele pegou as cartas do sumo sacerdote e as autorizações para fazer todas aquelas atrocidades. Antes de ele chegar e entrar em Damasco, quem é que aparece para Paulo? Claro que foi a coluna de fogo, a luz apareceu para ele. Ele mesmo disse que foi cercado por uma luz. Se você ler Atos 9, ele foi cercado por esta luz. E aquela luz era mais forte do que o sol do meio-dia. Claro que era o Senhor Jesus, porque ele caiu do cavalo. Mas ele conhecia o Deus do Velho Testamento, que ele aprendeu na escola rabínica, que Gamaliel tinha ensinado para ele. Esse Deus ele conhecia. Mas tal não é a sua surpresa, porque aquela voz disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu quero lhe dizer que Paulo conhecia a voz do Senhor do Velho Testamento. Tanto é que ele diz: quem és, Senhor? Quando ele está falando Senhor, ele está se referindo ao Deus do Velho Testamento que ele conhecia, porque ele conhecia aquela voz. Qual foi a surpresa de Paulo? Que o mesmo Deus do Velho Testamento disse assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Oh, aquilo mudou a vida de Paulo. Aquele encontro com aquela luz mudou a vida do apóstolo Paulo. Quando ele levantou dali, ele não estava entendendo nada, mas ele sabia que aquilo era o sobrenatural de Deus. Sim, ele vai cego por causa da luz que veio nos seus olhos, mas ele sabia aqui no coração que aquilo que ele tinha encontrado não era algo natural, era algo sobrenatural. E eu quero te dizer que este mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 13 do livro de Atos, Deus fala com ele. Deus diz algo para ele muito importante e muito interessante. No capítulo 13, no versículo 47, preste bem atenção o que aqui a Escritura diz. Ela diz assim: porque o Senhor assim não mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Esta era a ordem de Deus para Paulo. Eu te pus para a luz dos gentios. Quer dizer, Paulo seria uma pessoa que ele ia realmente levar esta luz adiante. Foi escolhido para ser este que ia propagar esta luz para o mundo gentil. Tanto é que, se você prestar bem atenção, Paulo mesmo escreve aos Coríntios e ele diz que ele, como sábio arquiteto, ele pôs o fundamento. Um fundamento para que se edifique sobre ele. E esse fundamento não foi o que ele aprendeu com Gamaliel. Esse fundamento que ele colocou não foi o que ele aprendeu nas escolas rabínicas. Não. Quando ele chega para os irmãos da Galácia, você pode ler isso no livro de Gálatas, capítulo 1. Ele diz assim: eu quero dizer para vocês, irmãos, que este evangelho que eu estou pregando para vocês, eu não recebi de homem nenhum. Então o Gamaliel já está fora. A escola rabínica está fora. Mas eu recebi pela revelação do Senhor Jesus Cristo. E eu digo para vocês que se um anjo descer do céu e pregar um outro evangelho diferente deste que eu estou pregando para vocês, seja anátema.
ou se aqui dá algum tempo eu mesmo chegar aqui com vocês e vier pregando diferente, ou alguma coisa diferente, me considerem como anátema, porque o que eu estou pregando é pela revelação do Senhor Jesus. Aonde Paulo recebeu essa revelação? Ele mesmo conta para os irmãos da Galácia. Ele resolveu, deixou a casa dele, foi lá para as cercanias do deserto da Arábia, talvez alugou uma casa ali, passou uns 3 anos lá, só com os pergaminhos, que é a palavra de Deus na mão, e recebendo a revelação do Senhor. Por isso que ele colocou esta base. E eu digo que esta luz que nós estamos pregando nos últimos dias, Deus não pode mudar a sua palavra. Porque eu quero te dizer uma coisa para que você saiba que é importante. O sol da tarde é o mesmo sol da manhã. Não vai mudar, não é um sol que sai da manhã e outro sol pousa à tarde. É o mesmo sol. Isso quer dizer que a mesma luz da manhã é a mesma luz da tarde. Isto significa que Deus é o mesmo, que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Você está me entendendo? Por isso que eu quero enfatizar bem isto para você nesta hora, para que você saiba. Porque Zacarias disse, Deus promete, no tempo da tarde haverá luz. Mas veja que Deus trabalha ordenado em todas as coisas. Você sabe que esta noiva ela começou a ser edificada desde a mensagem de João Batista. Quando João Batista estava naquele deserto, quando ele estava pregando debaixo daquela unção, a noiva estava começando ali, porque a mensagem da luz do entardecer, ela estava começando ali na água, também no batismo de João Batista. Certo? Agora, veja que a palavra, Jesus, você vai ver que a palavra sempre vem ao profeta. Jesus era a palavra. João Batista estava pregando naquele deserto. Quando você vê, Jesus se aproxima de João Batista. Por quê? Porque a palavra sempre vem ao profeta. E você vai ver que Deus sempre vai agir desta forma. Assim como Jesus estava cumprindo o seu ministério sobre a terra, com um ministério profético, trazendo uma luz, porque ele estava cumprindo o que Moisés tinha falado a respeito dele no livro de Deuteronômio. Deuteronômio 18, versículo 15. Moisés diz assim, o Senhor nosso Deus, vosso Deus, levantará um outro profeta semelhante a mim, e a eles vocês vão ouvir. De quem Moisés está falando? Ele está falando do Senhor Jesus. Por isso que o ministério de Jesus sobre a terra tinha que ser um ministério profético, não podia ser diferente. Porque ele tinha que cumprir o que estava registrado na Escritura a respeito dele. Por isso que você vê Jesus nunca dizendo, quando ele estava na terra, que ele era filho de Deus. Você vai ver Jesus se referindo a ele sempre como filho do homem. Ele dizia assim, o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sempre você vai ver Jesus se referindo a ele como filho do homem. E o que é filho do homem na Bíblia? É um profeta. Porque para Ezequiel, no capítulo 2 do seu livro, Deus fala com Ezequiel dizendo, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Deus sempre tratou na Bíblia os seus profetas como filho do homem. Por isso que Jesus estava no ministério de filho do homem sobre a terra. Quando ele referia-se a ele, um ministério profético sobre a terra. Por quê? Porque ele estava implantando um reino, ele estava dando sequência. Como Deus trabalha sempre da mesma maneira. Não podia ser diferente. Ora, agora eu digo para você, se Deus sempre trabalhou no Velho Testamento com os seus profetas, ele vai trabalhar da mesma forma? Paulo era um profeta. E isso muitas vezes põe abaixo algumas teorias de pessoas que chegam dizendo, Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João. Sim, claro, a lei e os profetas da lei foram até João. Sim, está certíssimo quem diz isso. A lei e os profetas da lei duraram até João. Mas Paulo foi um profeta, muito tempo depois de João Batista. Sim, implantando uma mensagem, dando prosseguimento ao plano de Deus. Deus sempre vai trabalhar desta maneira. Agora, isto é para que você fique ciente disto.
Deus precisava de Paulo como um profeta para dar sequência ao seu plano. Mas eu quero dizer que a promessa continua de pé. O Senhor disse através do profeta Zacarias: no tempo da tarde haverá luz. Sim, é verdade. Você sabe o que Pedro diz na sua epístola? Sim, nós temos duas epístolas de Pedro. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 19, você encontra uma palavra importante da parte de Deus. Ele diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Olha o que Pedro está dizendo. Eu quero fazer uma referência aqui para você de uma coisa importante. Se 400 anos foram suficientes, a religiosidade saísse do centro, porque quando Jesus encontra a religiosidade de seus dias, era uma confusão só. Fariseus, saduceus, herodianos, zelotes, cada qual puxando para um lado e fazendo uma coisa um diferente do outro. Tanto é que Jesus os repreendeu e chamou-os de hipócritas. Jesus os repreendeu, chamando-os de sepulcros caiados, que por dentro, por fora era bonito, mas por dentro era só podridão, porque eles não estavam seguindo o mandamento do Senhor como deveria. É porque 400 anos não tinha um profeta sobre a terra. O que você me diria de 2000 anos de Jesus para cá, sem um ministério profético na terra? É o que nós vemos no mundo hoje. A confusão religiosa como está. Um diz uma coisa, outro diz outra, um interpreta de uma maneira, outro interpreta de outra maneira. Você vê cada um dizendo uma coisa. É por isso que a confusão está aí nos nossos dias. As pessoas não sabem onde é que está a verdade, porque eles veem muitas vozes diferentes. Porque se 400 anos, repito, foi suficiente para tirar a religião do centro, imagine 2000 anos depois. Mas isso já estava previsto por Deus. Deus já sabia que essas coisas iriam acontecer. Por isso que há profecias dentro da Bíblia. Há promessas dentro da Bíblia para um profeta nos últimos dias. Se você abrir Malaquias capítulo 4, que é o último profeta do Velho Testamento, Deus fala destas coisas. Deus é bem claro nestas coisas. Você pode ver na Bíblia que a Bíblia é a verdade. E você vai ver o Senhor Deus dizendo as seguintes palavras: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. É uma promessa. Sim, ele enviaria o profeta Elias sobre a terra antes, veja bem, a Bíblia diz antes do grande e terrível dia do Senhor. Que grande e terrível dia é esse? Se não é a grande tribulação que está vindo aí, que é o grande e terrível dia do Senhor. Deus enviaria o profeta Elias. Isso não somos nós que estamos inventando, isso foi Deus que disse. Foi Ele que prometeu. Tanto é que os discípulos sabiam disto. Eles conheciam a Escritura. E eles perguntam para Jesus, em Mateus capítulo 17, você vai ver o Senhor Deus falando e eles perguntando. Mateus 17, no versículo 10, dizendo: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Veja, porque aqui é o capítulo da transfiguração. A transfiguração é o ensaio da vinda de Jesus. Ele estava fazendo um ensaio com aqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Você vê que aparece diante dele Elias e aparece Moisés. Elias já tinha ido embora no carro de fogo. Moisés tinha morrido, como a Bíblia diz que ele morreu, mas como é que ele aparece vivo no lado do Senhor Jesus? Nós sabemos que Elias tinha uma representação, Moisés tinha uma representação. Elias estava representando os cristãos que estarão vivos no momento que Jesus voltar.
Moisés está representando aqueles que morreram, mas que ressuscitam no momento de sua vinda. Isso está claro na Escritura. Sim, ele está falando de sua vinda, então isso despertou a mente dos discípulos para perguntar, mas espera aí, Senhor. Eles entenderam que era o ensaio da sua vinda, mas ele disse, mas tem uma coisa que os escribas estão dizendo, que é necessário que Elias venha primeiro, antes destas coisas. Aí Jesus diz para eles assim, Jesus respondendo disse, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Oh, de quem Jesus está falando? Ele está falando do ministério de Elias sobre a terra. Mas isso carece de nós entendermos. Mas você diz, mas quem é que virá? É o Elias mesmo? Se você olhar bem na Escritura, Deus, ele resolve, ele gostou tanto da unção que veio sobre o profeta Elias, que ele resolveu usar esta unção pelo menos 5 vezes, em 5 ocasiões na Escritura. E ele já fez isso algumas vezes. Teve o próprio Elias que foi ao céu num carro de fogo. Você sabe que quando Elias vai, tinha um Eliseu seguindo ele, e quando ele atravessa o Jordão, aquela capa de Elias cai. Quando Eliseu pega a capa, ele volta, ele abre o Jordão. A própria Bíblia diz em 2 Reis capítulo 2 que as pessoas, não foi Eliseu, as pessoas olharam de fora e disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Eliseu não era Elias, mas a unção que estava sobre ele era a mesma unção de Elias, porque foi ele que pediu a porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. Sim, então você vê que teve Elias e teve Eliseu com a unção de Elias. Mas teve um outro homem também sobre a terra, que foi João Batista, que se você é um leitor da Escritura, você vai ver que no capítulo 11 de Mateus, Jesus diz que João Batista era o Elias, que devia vir também sobre a terra. O nome dele era João, mas a unção que estava sobre ele era de Elias. Tanto é que João pregava com uma unção, pregava contra o pecado. Ele condenava o pecado que estava de Herodes, que estava vivendo com a mulher do seu irmão. Era a unção, a mesma unção de Elias quando pregava contra Acabe e Jezabel que estavam sobre a terra. Era a mesma unção. Ele não era, o nome dele não era Elias, mas a unção que estava sobre ele era a unção de Elias. Então nós temos Elias, nós temos Eliseu, nós temos João Batista, mas tem mais uma unção que estava prevista para vir sobre a terra antes da grande tribulação. É aí que as pessoas muitas vezes não compreendem. Mas Deus tinha que fazer e cumprir a sua palavra. É esta luz que está hoje, no entardecer, prometida para o Senhor, que Elias teria que vir sobre a terra para restaurar todas as coisas. Sim, tinha que vir uma luz, a mesma luz que estava sobre Eliseu, a mesma luz que estava sobre João Batista, era a mesma luz que estará antes da grande tribulação. Sim, e isto nós vamos ver numa sequência ainda que vem de vídeo. Eu vou mostrar para vocês e dizer para você qual é esta luz que nós estamos seguindo nestes dias, nos últimos dias, restaurando todas as coisas. E nós vamos falar no próximo vídeo o que é que foi restaurado com esta luz do entardecer. Você precisa saber disto. São coisas interessantes e nós vamos mostrar dentro da Bíblia, versículo por versículo, e quero que você acompanhe, mas acompanhe-nos no próximo vídeo e que Deus possa abençoar, iluminar a sua mente, que possa dar a revelação que você precisa para entender isto dentro da Escritura. Eu vou orar agora. Senhor nosso Deus, que abençoes as vidas destas pessoas, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa se revelar, que o Senhor possa mostrar, que o Senhor possa, meu Deus, abrir o entendimento, porque quem abre o entendimento é o Senhor, como daquela vez que o Senhor abriu o entendimento dos seus discípulos para eles entenderem as Escrituras. Sim, para nós entendermos a Escritura, não é através de um seminário, não é através de um teólogo, mas é o Senhor que tem que abrir o entendimento. Que o Senhor possa fazer isto com cada um daqueles que estão assistindo este vídeo. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus nos abençoe.